Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Meu nome é Welber Rajal Cavalcante. Trataremos aqui sobre o conteúdo do sétimo ano. Números inteiros opostos ou simétricos, ok? Se inscreva para que você receba todas as atualizações e os novos vídeos que virão. Pegue a sua apostila, vamos estudar um pouco de matemática. Números inteiros opostos ou simétricos é o seguinte. Pensa aí que você tem um ponto de origem. Esse ponto de origem, um dos exemplos que a gente tem aqui, é o zero. E quais números estão à mesma distância do número zero? Esses são considerados números opostos. Primeiro número aqui, então, é o número 6, positivo. Qual que é a distância, ou seja, qual o número que está à mesma distância do número 6? O número menos 6. Então, isso que são opostos e simétricos, ok? Se você tiver o número 20, o oposto do 20 é o menos 20, ok? Então, opostos simétricos quer dizer exatamente isto. Repare que estamos tratando aqui de distâncias, tá? Então, qual a distância de 6 até 0? É 6 casinhas. Qual a distância de 0 até menos 6? Também 6 casinhas. Veremos outros modelos de distância um pouco abaixo. Os números que têm sinais diferentes têm o mesmo módulo, ou seja, são opostos ou são simétricos. O zero é o oposto do próprio zero. Isso, muito bem. A distância dele é zero. O oposto do mais 1 é menos 1. O oposto do menos 4 é mais 4, né? O 4. O oposto do menos 2 é 2. Então, observe aqui as distâncias, ou seja, os números que estão opostos aqui, tá? Então, estão as mesmas distâncias. O menos 1 com mais 1, o menos 2 com mais 2, menos 5 com mais 5, ok? O oposto a gente indica com um sinalzinho de menos, certo? Se ele estiver à esquerda. E a direita com mais ou um número sem sinal, ok? Então, fazer oposto a esse número é o quê? Colocar um número negativo na frente dele. Já observou muitas vezes que quando você quer um número oposto, você coloca um sinal de negativo? Qual que é o oposto do número 100? É o menos 100, certo? Ou seja, você faz o inverso dele. Exercícios propostos. Exercício 14. Vamos lá? Qual é o oposto de menos 2? Isto, mais 2. Qual é o oposto de menos 64? 64 positivo. Qual é o oposto de menos 9? Menos 9, qual é o oposto, professor? É o quê? O oposto do... professor, o oposto do oposto. O oposto de menos 9 é mais 9. Qual é o oposto do oposto? É menos 9. Como se fosse menos e menos, né? Ou seja, tivesse duas vezes o menos. Qual é o oposto do 15? O oposto do 15 é o próprio 15. Qual é o oposto do módulo de menos 10? O módulo, lembrando que módulo sempre dá um número positivo. Ou seja, o oposto do menos 10 é 10. Só que o oposto do módulo de menos 10, o que é o módulo? Quando tem essas duas barrinhas, significa que o número é positivo. Então, aqui, como se fosse o oposto do número 10. Deixa o professor pegar uma caneta aqui para marcar para você. Então, esse número que aparece aqui, ó, ele está dentro dessas duas barrinhas aqui. E essas duas barrinhas que aparecem aqui, elas são o quê? Elas representam um módulo. E todo número que está dentro do módulo, ele é positivo. Ok? Então, qual que é o oposto do módulo de menos 10? O módulo de menos 10 é 10 e o oposto de 10 é menos 10. O módulo do oposto de menos 5. Ó, o módulo do oposto de menos 5. Ou seja, qual que é o módulo do oposto de menos 5? Mais 5. Vamos escrever ele aqui, certo? É o 5. Qual é o módulo do oposto de menos 5? O módulo, ou seja, as duas barrinhas aqui, uma do lado da outra, significa módulo. O módulo do oposto de 5 é exatamente o isto. É exatamente o número 5. Ok? Questão de número 15. Construa uma reta numérica e indique os pontos A, de abscissa menos 4, C, abscissa 2, B, o simétrico de A, em relação à origem, D, o simétrico de C, em relação à origem, e, em seguida, determine as medidas dos segmentos AB, CD, AD e BD, certo? Então, vamos fazer isso. Uma reta numérica, indica os pontos A, que é menos 4, e o C,
que é 2, certo? Ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui. O professor vai pegar aqui para a gente colocar no programinha ali. Tá bom? Vamos utilizar esse programinha aqui. Aqui era uma outra aula anterior. O professor vai apagar aqui. Exatamente aqui. Vamos fazer essa construção dessa reta numérica. O que é uma reta numérica? Vamos lá? Isso, uma reta numérica é uma reta onde você tem os valores desenhados em cima dela, certo? Então vamos adicionar aqui o valor menos 4, né? E aí o simétrico de menos 4 é o B. Vamos lá, vamos colocar ele aqui. Vamos colocar esse A. Vou colocar o A aqui. Certo? Deixa o professor trocar a cor do A. Opa, vamos colocar o A maiúsculo aqui. Isso. Esse é o nosso A. Beleza? E o nosso A, ele é menos 4. Ok? Então aqui. O oposto de A, ó, o simétrico de A é o B. B é simétrico de A. Então, como eu coloquei o A no início aqui, ou seja, no começo dessa reta, o simétrico dele vai ter que ficar no final dessa reta. Compreendeu? Ó, o simétrico dele vai ficar no final da reta. Então aqui vai ficar o B. Não sabemos ainda o valor do B, né? Mas daqui a pouco nós vamos colocar o valor do B. Se ele é simétrico a menos 4, ou seja, ele é o oposto do menos 4, o oposto do menos 4 é quanto? Isto, mais 4. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Temos aqui ainda. Qual é o próximo número? Ah, o próximo número, professor, é o 2. Então, nós temos o número 2. Então, vamos colocar o número 2. E o número 2 é o número C, certo? Então, o número 2 é o número C. Então, vamos colocar o número C aqui. E vamos escrever 2 na parte de baixo dele. Ok? 2. E aí ele fala o seguinte, ó. D é simétrico de C. O que é simétrico de 2? Isto, menos 2. Então, é o nosso número D. Então, D é simétrico de C. Então, vamos desenhar ele aqui embaixo. Isto, menos 2. Tá? Então, esse aqui é o nosso simétrico. Ok? E o que ficou faltando, professor? Ah, ficou faltando o número 0. Então, vamos adicionar o número 0 aqui no meio. Então, digamos que ele está aproximadamente aqui. Perfeito? Então, nós temos aqui a reta construída, todos os números já posicionados, e aí temos algumas perguntas. Qual é o segmento AB? Ou seja, quanto mede de A até B? De A até B eu tenho quanto? A distância total. Olha que é importante aqui. Tá? Estamos falando da distância total. Então, a distância total que vai de A até o B dá quanto? Como assim, professor? Ó, menos 4, menos 2, 0, 2, 4. Tá vendo que dá 8 o espaço total? Ou seja, você vai andar 4 até chegar no 0 e você vai andar 4 até chegar no B. Ou seja, 4 até chegar aqui na origem, que é o 0, e 4 até chegar no B. Então, o total é 8. Entendeu? Ou seja, a distância de A até B é 8. E a distância de A até D? Ó, de A até D, você vai andar apenas isso. Vai andar apenas 2 casas, ó. 1, 2. Não é verdade? O que você tem aqui no meio? Você tem o número 3. E aqui depois? Isso. Depois você tem o número 2. Então aqui você tem o número 3 e depois você tem o número 2. Ok? Qual a distância que vai de C até D? Ou seja, de C até D. Ó, então você vai começar a partir daqui, ó. Deixa o professor trocar aqui a cor. Ó, a partir de C até chegar no D. Deixa eu colocar um pouquinho mais forte essa linha aqui, para você observar aí. Ó, de C até D eu tenho 2 até chegar a 0 e 2 até chegar a D. Então eu tenho um total de 4. E qual a distância de B até D? Ó, B até D. Então eu vou fazer aqui, deixa eu trocar a cor aqui, colocar uma cor verde. Vamos lá, de B até D. Ó, de B até D, deixa o professor colocar uma outra cor aqui, cor roxa. Essa cor roxa aqui, ó. De B até 0 é 4 e de 0 até D é 2. Então o total aqui é 6. De B até D é 6. Ok? Bem tranquilo essa questão.
Comparação entre números inteiros. Então vamos fazer algumas comparações aqui. Temos dois locais, São Joaquim, que é em Santa Catarina, onde o inverno é bem rígido, e aqui Praia do Francês, em Alagoas, onde o verão é bem intenso também. Então temos duas coisas opostas aqui, certo? São Joaquim registra menos 4 graus e em Marechal Deodoro, Alagoas, registra 30 graus Celsius. Também temos Salvador, Bahia, aqui no Farol da Barra, também demonstrando aqui a temperatura de 30 graus Celsius. Ok? Veja algumas comparações entre as temperaturas. Então aqui você tem 0 e 3, ou seja, a diferença é 0 e 3. 0 é menor do que 3. Aqui você tem menos 3 e menos 1, ou seja, quem é menor? O menor é menos 3, ou seja, a dívida é maior no menos 3, certo? E a letra C? Na letra C, você tem o seguinte, você tem o valor 0 e menos 4. O menos 4 é menor do que o... Isso, menor do que o 0, tá bom? E a letra D, você tem o quê? Você tem 1 e menos 5. Qual é menor dos dois? Ah, professor, menos 5, porque ele está mais distante do 0 à esquerda. Muito bem, lembra da nossa retinha que nós temos lá, a reta dos números numéricos. Ou seja, essa reta numérica aqui, ela pode apresentar para você os seguintes valores. Ó, até menos 5 e até mais 5. Então, todos os valores que estão à esquerda são menores do que os que estão à direita. Então, o 0 é maior do que o menos 1. Olha, isso você tem que gravar na sua mente. O 0, ele é maior do que o menos 2, é maior do que o menos 3, que o menos 4, porque esses estão mais distantes do 0 à esquerda. Agora, o contrário, todos os números que estão à direita, eles são maiores do que estão à esquerda. Exemplo, o 2, ele é maior do que 1, isso a gente já sabe, tá? O 1 é maior do que 0. O 5 é maior do que 1, é maior do que 2, é maior do que 3, ok? Isso a gente já sabe. Dados alguns exemplos aqui, então, nós vamos ter o exercício 16, que vai falar sobre os 3 números inteiros positivos. Então, esse aqui, determine 3 números inteiros positivos, 1, 2 e 3. Os 3 menores números inteiros não negativos, 0, 1 e 2, certo? Os 3 maiores números inteiros negativos, ó, os 3 maiores inteiros negativos, o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Os 3 maiores números inteiros não positivos, que é a mesma ideia que a gente está falando. Então, o 0, o menos 1 e o menos 2. Professor, por que aqui entra o 0? Porque o 0 não é considerado nem positivo e nem negativo. Ok? Questão 17. Escreva os números inteiros entre menos 2 e 2. O menos 1, o 0 e o 1 são os que estão nesse intervalo, certo? Os números inteiros entre menos 4 e 3. Então, menos 4 e 3, nós temos quais números? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Os números inteiros entre menos 3 e menos 1, o menos 2. Os números naturais entre menos 2 e 2. Entre menos 2 e 2, naturais. Naturais quer dizer o quê? Números, isto, positivos. Números, ou seja, os números que são os números naturais, e não compreende os números negativos. Nós temos só o 0 e 1. O menos 1 não entra aqui. Por quê? Porque ele não é um número natural, ou seja, ele é parte dos números inteiros. Observe os pontos abaixo, né, da reta numérica, e responda. Dê o nome dos pontos cuja abscissa seja maior do que o ponto R. Ó, ponto R. Quais são os nomes, ou seja, quais são os pontos? Isto, ó, o 0 e o 1. Dê o nome de 2 pontos cuja abscissa seja menor do que a abscissa do ponto T. Então, onde está o ponto T? O ponto T está aqui. Quem é menor do que o ponto T? Todas essas letras aqui para baixo. O P, o Q, o R, o S. Então, você coloca aqui. Que ponto tem a abscissa com módulo igual ao módulo abscissa x? Ó, x. Qual é o módulo de x? Qual que é o módulo de x, professor? Vamos contar? Ó, o x está depois do zero. 1, 2, 3, é o 4 depois do zero. Então, qual é o módulo em relação a isso? A gente aprendeu ali que módulo é o mesmo número, só que com o sinal trocado, certo? Então, o módulo desse cara aqui, ó, como ele está 4 de distância em relação a zero,
a gente vai ter que ter 4 em distância em relação a esse zero também, ou esse ponto O aqui. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4. Opa, achamos ele aqui, professor. Então, ó, o valor certinho, ou seja, o ponto Q. Então esse aqui é o nosso módulo que nós estávamos procurando, certo? O módulo em relação, ou seja, o oposto, ou também chamado de simétrico em relação a x, é o valor de Q. Que ponto tem a abscissa igual ao oposto da abscissa de Q? O ponto x, né? Que ponto tem o oposto de Q? O x. A gente já falou que o oposto de x é Q, e o oposto de Q é x. 19. Coloca os números em ordem crescente. Então, como a gente vai colocar esses números em ordem crescente? Do menor para o maior. Então, ó, menos 8, menos 4, menos 3, 0, 1 e 2. Ok? A gente coloca esse sinalzinho aqui que quer dizer menor, ou seja, menos 8 é menor do que menos 4, menos 4 é menor do que menos 3 é menor do que 0, tá? E assim sucessivamente. Vai fazer a mesma coisa com a letra B, tá bom? Letra B a gente vai fazer a mesma coisa, ou seja, o menor número de todos aqui é o menos 10, depois menos 9, né? Depois 1, 2 e 6. Questão de número 20. Em determinado dia, o saldo bancário de Flávia era menos R$ 2.000 e o de Luiz Antônio era menos R$ 350. Qual deles estava devendo mais ao banco? Justifica a sua resposta. Ah, essa é fácil, né? A Flávia estava devendo 2.000 e o Luiz Antônio 350. Então, logicamente, a Flávia tinha um valor maior, ou seja, o que estava mais distante de zero, ou seja, menos R$ 2.000. Então, quem estava devendo mais? A Flávia. Obrigado e até uma próxima aula.